Marcos 16, do 9 ao 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, eu estava lembrando de umas fotos daqui de 30 anos atrás, mais ou menos, lá dos anos 90, o Luiz tem bastante foto daqui dessa época, e tinha bastante daqueles ventiladorzinhos de coluna, né? Uns branco e azul que a gente comprava no Paraguai, aí botava nos cantos da igreja, né? Assim você vê, né? Deus tem sido bom, irmãos. Naquela época ajudou, era o que tinha no momento, né? Supriu a necessidade. Hoje está mais moderno, está aí, ó, né? Vamos poder cultuar a Deus com um pouquinho mais de conforto, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, eles estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Até aqui, meus queridos, nós já estamos rumando para o fim de mais um ano, meus irmãos. É incrível, parece que toda hora eu estou dizendo a mesma coisa. Parece que toda hora é novembro, é dezembro e é virada de ano. O relógio está acelerado, ele continua tendo 24 horas, mas o tempo, ele está numa urgência tão grande que a gente não está vendo passar, não é verdade? E nós estamos fechando mais um ciclo, e quando vai chegando novembro, dezembro, é natural que todos nós realizemos um balanço. A gente começa a pensar como foi o ano, aquilo que eu projetei lá no começo, as expectativas, os projetos, e infelizmente, muitas pessoas começam a desenvolver o chamado desânimo, começam a se desanimar, porque talvez não concretizaram aquele sonho, aquele plano não foi alcançado, concretizado, enfim, e são tantas guerras, notícias ruins, tragédias, irmãos, que se nós não policiarmos a nossa mente, o nosso coração, se nós não colocarmos esse par de joelhos que Deus deu constantemente em terra e a nossa boca no pó e clamarmos a Deus, nós somos ameaçados constantemente pelo desânimo. Se nós nos deixarmos levar pelas circunstâncias, nós vamos perdendo a esperança. E já tem muita gente assim. Vai chegando o final do ano, tem muita gente nessa situação. E nós acabamos de ler um texto que retrata uma cena de muito desânimo. Imagina como estava o coração dos apóstolos de Jesus. Imagina como estava o coração dos discípulos, a multidão que o acompanhava. Eles viveram quase 3 anos e meio com Jesus. Imagina só você, durante mais de 3 anos, acompanhar Jesus, dormir ao lado dele, praticamente quase todas as noites, vendo ele orando, vendo ele multiplicando pães e peixes, vendo ele curando cegos, coxos, aleijados, surdos, vendo ele, enfim, com tanta sabedoria, colocando os escribas, os fariseus no bolso, e de repente eles viram a cena do Cristo lá crucificado, toda aquela situação, e aí aquele desânimo se abateu sobre eles. Desânimo porque eles abandonaram Jesus, todos eles abandonaram. Na hora que a porca torceu o rabo, como a gente diz aqui no norte do Paraná, nem sei se essa expressão é nossa, se é de mineiro, mas diz que é a hora que a porca torce o rabo, nem sei porquê, que tem coisa que a gente fala e nem sabe o porquê, mas a hora que o bicho pegou, todo mundo foi. Por quê?
Se eles estão matando Jesus, se a gente ficar aqui dando bobeira, eles vão matar a gente também. E todo mundo foi. Então, era a dor do abandono, né? Era aquele sentimento de ter fugido da raia, e também de não ter mais o mestre. Não ter mais o mestre, acabou. Tudo aquilo que a gente sonhou, né? A libertação de Israel, a redenção, o Messias, tudo acabou, Jesus morreu. E eles então entraram em um profundo desânimo. E o texto fala para nós que mesmo Maria Madalena trazendo a notícia de que ela havia estado com Jesus, eles não acreditaram. Depois os 2 discípulos, né, a caminho de Emaús ali, que também desceram com Jesus o trajeto, comeram com Jesus. Quando Jesus partiu o pão, Jesus se revelou a eles, eles viram que era Jesus e Jesus desapareceu, e eles foram contar, eles não acreditaram. Irmãos, o desânimo, ele tem a capacidade de destruir a nossa fé. Se tem um inimigo da fé terrível, é o desânimo. Por isso que nós precisamos lutar contra ele com todas as nossas forças. O dicionário, ou seja, as definições que nós temos da palavra desânimo são muitas, mas eu anotei uma ou algumas aqui. Desânimo: estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalentado, desanimação, esmorecimento, ou seja, a pessoa fica para baixo, perde a alegria, a esperança. Para ela tanto faz se a correnteza vai para um lado, para o outro, se venta para um lado, se venta para o outro, se chove, se faz sol, se cai neve, se é seca, para a pessoa tanto faz. Ela está em desânimo, nada traz esperança ao seu coração. E eles estavam nessa situação, meus queridos. E a questão do desânimo é tão séria, que ela provoca sentimentos contrários à natureza da fé. O desânimo provoca em nós, incredulidade. A gente fica incrédulo quando fica desanimado. A gente fica com medo. A gente desenvolve paralisia, a gente fica paralisado, não consegue sair do lugar, não tem força para orar, não tem força para clamar, não tem força para nada. Pessoas desanimadas caem na armadilha do inimigo. E a questão do desânimo é tão sério que Paulo chega a dizer assim, que eu e você podemos até ficar perplexos. O que é ficar perplexo? Você já ficou perplexo com alguma coisa? O que é ficar perplexo? Assustado, A gente faz assim, tem um filme, lembra aquele filme do menininho lá do Esqueceram de Mim? Ele fazia assim, perplexo. A gente pode até ficar perplexo, mas o apóstolo Paulo, porém jamais desanimados. Paulo ficou perplexo por diversas vezes, mas nunca deixou que o desânimo o dominasse. E olha que ele tinha um espinho na carne terrível, possivelmente era uma doença séria que o deixava na cama. Ele ficava na dependência das pessoas e impossibilitado de fazer a obra de Deus. Mas o Senhor disse para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim, irmão. Você sabia que quando você está mais fraco, fraco não por causa do pecado, não estou falando de fraqueza oriunda de pecado, desobediência não, fraqueza mesmo do ser humano. Quando você está fraco, você se sente bem fraquinho, bem pequenininho, bem incapaz. É aí que quando você olha para o céu e confia, o poder de Deus é manifestado. É na nossa fraqueza, porque enquanto a gente tem um pouquinho de força ainda, a gente acha que a gente resolve. Eu vou correr atrás, eu vou lutar, eu vou conversar com fulano, eu vou lá na prefeitura, eu vou lá no fórum, eu vou lá naquele online, e a gente fica tentando arrumar escapatória. Mas quando a gente não vê mais saída, e a única saída que a gente vê é olhar para o céu e clamar, como o salmista no Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, irmãos, aí a gente vê o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa breve mensagem dessa noite é: não se deixe vencer pelo desânimo. Não se deixe vencer pelo desânimo.
2 Coríntios 4:8, Emily, coloca aí para nós, fazendo favor. 2 Coríntios 4:8. Olha só, para não ficar nas minhas palavras, o que eu disse sobre Paulo, olha lá, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Então o crente, é natural que o crente seja atribulado. Por quê? Irmãos, o crente sofre tribulação, porque ele está na contramão do mundo. Então, atribulados nós podemos ficar, angustiados não. Angustiados não, porque daí se a gente deixar a angústia tomar conta, nós paralisamos. E aí ele diz, ó, podemos ficar perplexos, porém não desanimados. Não podemos desanimar. Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para frente, olhar para o nosso Jesus e saber que se nós não podemos, Ele pode, Ele é Senhor. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus se revela a todos que o buscam. Você sabia disso? Que Jesus se revela a todo aquele que o busca? E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: e daí? Eu tenho buscado a Deus? E daí? Você tem buscado a Deus? Nós temos buscado o Senhor? Porque o Senhor se revela a todos aqueles que o buscam. E eu não estou falando daquela busca que muitas vezes nós crentes fazemos não, que Deus nem escuta. E muitas vezes a gente busca a Deus, igual eu costumo dizer que é a teologia, né, do Nissim Miojo. 3 minutos a gente quer tudo pronto. Tem gente que mal bota o joelho no chão, já está levantando, e achou que fez grande coisa orar 3 minutos para buscar a face do Senhor. Ué, mas que face que é essa? Quando você vai para a Bíblia, você vê um Davi que passava a noite chorando, molhava o travesseiro, irmãos, molhava o lençol, suplicando. Você vai para os profetas, você vai para o próprio Jesus. Jesus nem precisava orar, Ele era o próprio Deus, mas Ele o fazia como homem, sua natureza humana o fazia, o levava a isso, mas também para nos deixar exemplo. Jesus suou sangue orando. Você já suou sangue orando? Nem suor normal a gente derrama, porque muitas vezes ora no quarto com o ar-condicionado ligado, né? Até dorme orando, né? Sonha. Jesus, irmãos, aflito, sabendo tudo que o aguardava na cruz, ele clamando ao Pai, os vasos dele começaram a se romper. Hemartidrose é o nome do processo. Se romper, ele começou a suar sangue, tamanha aflição, buscando ao Pai. E só assim ele conseguiu vencer todo o medo, o temor, toda a dificuldade do cenário que se desenvolveu para cumprir a vontade do Pai e glorificar o Senhor e redimir a minha vida e a sua. Jesus se revela a todos aqueles que o buscam. Tem tanta gente desanimada, tanta gente triste, tanta gente angustiada, mas você sabe qual que é o problema? As pessoas, elas estão ficando só com o tratamento do homem. Eu nunca vou desanimar você a tomar o fármaco, o remédio da farmácia, tá? Se você foi num médico, se você foi num psicólogo, num psiquiatra, ele te receitou um remédio, tome, siga, porque ele é um profissional, tá bom? Pastor nenhum pode subir em púlpito e falar: para de tomar esse remédio para depressão, irmão, isso é do diabo. Mentira, no diabo não. Se foi prescrito, toma. Mas o que você deve fazer? Você tem que aliar o tratamento lá do profissional com a fé. Busque a Deus, clama, põe o teu joelho no chão e fala: Senhor, eu não quero ficar desanimada, eu não quero ficar desanimado, eu não quero ficar dessa forma, eu não quero ficar angustiado, eu quero que o Senhor devolva a alegria. Eu te clamo, eu suplico, Senhor, devolva a minha paz, a minha alegria, para que eu te sirva. Oração. A oração, irmãos, é o remédio mais santo que tem. Você pode tomar pelo menos 3 vezes por dia, em doses cavalares. Você sabe o que é dose cavalar? É de monte mesmo.
Pode tomar à vontade, oração 3 vezes por dia à vontade, na veia da alma. Irmãos, nós estamos em semana de oração aqui na igreja, né? Como é gostoso, 1h, 40 minutos passa ali que a gente não vê, você dobra o joelho quando você olha que já está na hora de fazer o clamor final. Irmãos, o dia da gente é outro. Tem vezes que você chega sonolento, desanimado, você começa a orar, sai daqui, meu Deus, o dia, a vida é outra, como é gostoso, a oração é o santo remédio do céu, mas nós cristãos desprezamos esse remédio, e nos entupimos de tantas outras coisas. Jesus se revela a todos que o buscam. Maria Madalena foi procurar o corpo de Jesus, foi lá no túmulo dele, para fazer o preparo, era costume dos judeus, né? Passarem os óleos ali, embalsamar, enfim, fazer todo o processo ali. Ela foi lá, e quando ela chegou lá, o túmulo estava aberto. Cadê o corpo do mestre? Ela ficou desesperada, e pergunta para um, para outro. Estava lá o hortelão, que era o responsável lá pelo cemitério. Dali a pouco, quando ela vê, ela está de frente com Jesus, Jesus se revela para ela. Olha só, irmãos, olha o que Jesus faz. Jesus poderia ter aparecido para qualquer pessoa limpinha, que nunca tinha sido possesso, que nunca tinha cometido tantos pecados assim, tinha tanta gente melhor do que Maria Madalena, entre aspas, né? Jesus, a primeira pessoa que viu o Cristo glorificado foi Maria Madalena. Olha só, que era uma mulher possuída por 7 espíritos malignos, mas Jesus libertou e se revelou a ela. Olha que coisa linda, irmãos. Ela foi buscar Jesus, ela foi lá, ela foi atrás do Cristo, e para surpresa dela, ela não viu um Cristo morto, mas ela viu o Cristo ressurreto. Olha que glória. Está aí, busca Jesus, mas não deixa para buscar Jesus só quando está tudo desabando. Busca Jesus em todo tempo, em todo momento. Ore, clame. Todo aquele que busca o Senhor, irmãos, o Senhor se revela a ele. Isso é lindo, maravilhoso, tremendo. João 20, do 11 ao 15, Evangelho de João 20, a partir do 11. Olha só, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Pode ir o 12, ó. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. O 15. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Pode seguir. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Olha que coisa linda, irmãos. Todo aquele que busca Jesus encontra. Comece a buscar o Senhor, mas de todo o coração, com vontade, com desejo. Jeremias 29,14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas as pessoas não buscam Jesus, irmãos. As pessoas buscam de tudo no celular, buscam de tudo na televisão, buscam de tudo no muro com o vizinho, busca de tudo, mas não busca Cristo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto também, o desânimo cega a alma e impede-nos de viver pela fé. Nós vimos aqui que tanto Maria quanto os outros 2 discípulos relataram aos outros, aos demais, que eles viram Jesus. Jesus se revelou a eles, e eles não acreditaram, eles não creram. O desânimo faz isso, ele rouba a fé, ele tira a esperança, a tal ponto da pessoa dizer assim: não resolve nada ir para a igreja, não resolve nada orar,
Eu já ouvi pessoas dizendo isso para mim: ah, pastor, eu não oro mais não, desanimei, faz 20 anos que eu estou orando, não estou vendo nada acontecer. O desânimo faz isso. Ah, para que eu vou no culto e igreja? Servir a Deus para quê? Nada muda. Interessante. A gente vive 20, 30 anos, tudo torto, né? Escravo de Satanás muitas vezes, e aí Jesus nos alcança, nos lava, nos redime, e a gente acha que em uma semana tudo tem que estar do jeito que a gente pensa que tem que ser. Nossa família toda tem que estar convertida, limpinha, bonitinha. Nós levamos 30 anos, mas daí a gente quer que com uma semana tudo seja resolvido. Não funciona, irmão. Essa cultura não funciona nem no mundo aí fora. Que eu saiba, ninguém que abre um comércio hoje alcança o topo lá do sucesso em um ano. A Gi está aí, quantos anos, né, Gi? Na luta lá, vocês que são comerciantes, os outros, tá aí. É matar um leão por dia, né? É a que a gente fala, né? Tem que trabalhar, lutar, se esforçar todo dia. É assim. O desânimo cega a alma, impede-nos de viver pela fé. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não acreditaram, e o pior, Jesus ficou 3 anos e meio dizendo para eles, que era necessário que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar, que ele enviaria o Consolador, e ele falou isso uma, falou duas, falou 3, na ceia, ele reafirmou isso, mas eles esqueceram tudo, não lembraram de nada. Oh, meus irmãos, não deixe o desânimo pegar você. Nós precisamos viver pela fé. O cristão vive pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós não vivemos pelo aquilo que o governo diz, que o Jornal das 8 fala. Não. A gente vive pelo aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. É por fé e não por vista. Quem vive por vista vai naufragar na fé, não vai chegar até o fim, irmãos. Não vai receber a coroa da vida. Mas quem vive pela fé, esse chegará até o fim. Minha irmã, viva pela fé. Eu me lembro que, nossa, eu nem gosto de estar falando isso, que eu estou lembrando que eu estou chegando, né? A idade está passando. Mas isso já faz, eu namorava a Elaine, a gente nem era casado. Um irmão que na época era da Metodista, ele era obreiro lá na Metodista, ele não era nem pastor ainda, Fernando Padilha, dono do Bazar Rio de Janeiro, lá em Mandaguari. Ele foi pregar no Avivamento Bíblico, onde a gente era membro na época, e ele fez uma pregação muito linda sobre fé. E ele veio de uma vida assim muito triste, né, muito sofrida. E quando ele se converteu, ele desenvolveu uma técnica com Deus, assim, um particular com Deus. Ele diz que ele engravidava, né, no sentido, ele engravidava das promessas de Deus. Ele era muito pobre, não tinha condições, mas ele sonhava em ser advogado. Ele tinha um alvo de ser advogado, fazer direito. Mas naquela época não tinha acesso à faculdade como hoje. Hoje está até, irmãos, hoje com R$199 faz faculdade. Não de direito talvez, mas você faz outro curso, né? Hoje direito aqui em Vaiporã está R$600 para fazer na FATEC. Olha só como que a coisa ficou fácil, né? Hoje só não estuda quem não quer. Mas naquela época era muito difícil. E ele disse assim que ele engravidou daquilo pela fé. E ele orava constantemente, ele buscava, né? E graças a Deus, Deus foi abrindo portas. E nós precisamos, irmãos, pela fé, também vivenciar isso. Nós precisamos começar a olhar para os nossos parentes que estão distantes do Senhor, estão se acabando nas drogas, na bebida, né, no alcoolismo. A gente precisa olhar para a nossa cidade, porque às vezes é muito fácil. Tem gente que nasceu aqui, que em vez de amar essa cidade, amaldiçoa. A cidadezinha que não vai para frente, né? Ô irmãos, nós temos que abençoar a nossa cidade. Essa cidade é uma bênção. Isso é um pedacinho do céu. E vai melhorar ainda mais. Independente do prefeito. O prefeito agora é o Hideki. Deus abençoe os 4 anos dele. O dia que chegar outro, Deus abençoe. Enfim, nós temos que abençoar a nossa cidade. É o lugar onde Deus nos plantou. Temos que abençoar. Abençoar a nossa igreja, os nossos irmãos, nossa vizinhança,
a nossa família. Por mais problemático que seja o filho, a filha, o sobrinho, o neto, por mais caótica que esteja, comece a engravidar da bênção. Comece a olhar para aquele problemático, aquele que está dando trabalho hoje, comece a ver ele, comece a enxergar ele de camisa, né? Bonitinho, arrumadinho, cabelo penteado, indo para a igreja, com a Bíblia, né? Comece a ver aquela moça que está assim. A gente tem que começar, irmãos, viver pela fé. É viver pela fé. O desânimo cega a alma e impede de viver. Os discípulos estavam, irmãos, cegos, perderam a fé, estavam desanimados. E por fim, não viva por vista. Deus se agrada daqueles que vivem por fé. Versículo 14 de Mateus 16. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Olha só, depois deles ter desacreditado de Maria e dos dois, lá no versículo 14 de Marcos 16. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o visto já ressuscitado. Olha só, Jesus, sabe o que é censurar? Jesus deu uma lapada neles, bem dada, né? Ué, vocês não têm vergonha na cara? Vocês não me ouviram tudo que eu falei durante 3 anos e pouco? Vocês estão achando que Maria Madalena é qualquer pessoa? Eu redimi ela, é minha serva. Vocês estão achando que os outros 2 discípulos estavam brincando? Estou aqui, eu não disse para vocês que eu ressuscitaria em glória? Eu não mostrei para vocês, Pedro, Tiago e João, lá quando eu me revelei como Cristo glorificado? Quando eu me revelei a vocês, e vocês disseram assim: vamos construir 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Moisés, né? E para Elias, no monte lá na transfiguração. Eu não disse para vocês? Jesus censurou. Irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Deus se agrada daqueles que vivem por fé. Não seja uma mulher incrédula, um homem incrédulo. Não fique dizendo: não dá, para mim não tem jeito, eu já me conformei, é isso mesmo, é daqui para pior, a minha saúde é assim mesmo, daqui é só para baixo mesmo, acabou, não tem esperança, minha família é uma derrota, eu acho que Deus me fez assim mesmo, tem gente que nasceu para ser feliz, outros para ser infeliz. Está repreendido, em nome de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Viva por fé, abra a tua boca para declarar palavras de bênção, busca o Senhor, clama a Ele, faça propósitos com Deus. Senhor, eu vou levantar 21 dias de madrugada. Por quê, pastor? De madrugada tem mais poder a oração? Não, a oração você pode fazer a toda hora, não é que na madrugada, mas é que de madrugada a gente desafia a nós mesmos. Senhor, eu vou fazer uma campanha pela minha família, 21 dias eu vou orar, ou 40, ou 50, ou enquanto não, eu vou levantar, nem que for 15 minutos, vou botar o meu joelho do lado da minha cama, e vou botar a minha boca no pó, e vou clamar ao Senhor. Jesus, eu não aguento mais essa doença, não aguento mais esse desânimo que eu estou vivendo. Senhor, eu vou te buscar. Nós temos que buscar, irmãos. Uma coisa eu sei, nós não podemos ficar vivendo de culto, esperar chegar quarta-feira e domingo para a gente ouvir palavra e orar. Não dá. Quem é que come 2 vezes por semana? Levanta a mão. Você que só come 2 dias da semana, dos 7, levanta a mão aí. A maioria que come 5 vezes por dia, né? Fora os beliscão que nós dá, né? Não dá. Ninguém vive só desse momento. Não se deixe vencer pelo desânimo. Não se deixe vencer pelo desânimo. O Senhor, irmãos, é poderoso. Ele é Senhor. Ele não mudou. Os tempos mudaram. Nós mudamos, o povo mudou. E a gente mudou para pior, infelizmente. A igreja de hoje mudou para pior. Ela deixou de ser uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que jejua, uma igreja que se santifica. Nós relaxamos muito. É hora da gente voltar aos marcos antigos, irmãos, e retomar
palavra do Senhor diz assim lá em Hebreus, que nós precisamos levantar, firmar os nossos tornozelos e os nossos joelhos cansados, firmar novamente, voltar lá atrás onde a gente caiu e onde foi que você caiu? Onde foi que eu caí? Como assim, pastor? Onde foi que nós paramos de ser aquele crente que ora? Aquele crente fervoroso, que tinha experiência com Deus, que levava a palavra para as pessoas, que orava pelas pessoas, que em casa bradava, clamava. Quando foi que eu parei? Onde foi que a coisa começou a degringolar na minha vida espiritual? Lembrei, foi depois daquele episódio. Volta e retoma a tua caminhada. Como disse o profeta Isaías ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Não que ele vai te levar, mas põe a casa em ordem, para que você contemple o Deus de maravilhas agindo na sua vida. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos. Feche os seus olhos, põe a mão direita sobre o teu peito.